Grafia Estatística, o IBGE, divulgados em meados do ano passado, revelaram que, em 2022, o número de divórcios no Brasil cresceu 8,6% na comparação com o ano de 2021, passando de 386.813 para 420.039. Desse total, 79.580 foram consensuais, realizados extrajudicialmente, e 340.459 litigiosos, realizados por meio judicial. Isso porque há homens e mulheres que não aceitam o término de um relacionamento e fazem de tudo para impedir. Então, o que fazer quando um dos cônjuges quer o divórcio e o outro não aceita? Essa situação é mais comum do que se pensa e só pode ser solucionada pela via judicial por meio do divórcio litigioso. Acontece que, por falta de informação ou conhecimento, há casais que pensam que depende da concordância do cônjuge para a dissolução do casamento. Mas a verdade é que quando um dos cônjuges decide se divorciar, basta a manifestação da sua vontade, independentemente da concordância da outra parte. Com justiça e bom senso, a legislação brasileira firmou que o único requisito para a decretação do divórcio é inequívoca vontade de um dos cônjuges de pôr fim à sociedade conjugal. Ou seja, o divórcio torna-se um direito potestativo, incondicionado, consolidado em norma constitucional que pode ser invocada por uma das pessoas envolvidas, cabendo ao outro apenas aceitar. Concebida pelo Instituto Brasileiro de Direito Familiar, em parceria com o então deputado federal Sérgio Carneiro, a Emenda Constitucional 62/2010 deu nova redação ao parágrafo 6º do artigo 226 da Carta Magna e introduziu o divórcio direto no ordenamento jurídico brasileiro, abolindo o Instituto da Separação Judicial. A emenda pôs fim a longos prazos para a dissolução do casamento civil, que, à época, só era possível depois de 1 ano de efetiva separação, ou caso fosse comprovado o fim da união há pelo menos 2 anos. Desse modo, acertadamente, o divórcio passou a depender apenas de um requisito, a manifestação de vontade de um dos cônjuges. Então, não é mais possível interferência estatal na autonomia da vontade privada, proporcionando a dissolução do casamento pelo divórcio imediato, independentemente de culpa, motivação, prévia separação judicial. No Brasil, não é possível negar o divórcio se uma das partes expressa o desejo de se separar. A legislação brasileira reconhece que o casamento deve ser uma escolha consensual entre duas pessoas e, por isso, um dos parceiros não pode ser forçado a permanecer em um relacionamento indesejado, demonstrando, portanto, que basta uma das pessoas valer-se do poder jurídico e manifestar sua vontade pela extinção da união, independentemente do tempo que tenha durado. Desse modo, caberá ao outro apenas a sujeição e a decretação do divórcio litigioso. Importante destacar que o Código Processual Civil validou o instituto do julgamento antecipado parcial do mérito, uma das mais importantes novidades no novo CPC, tornando possível a decretação do divórcio direto antes mesmo da sentença final. E o enunciado 18 do Instituto Brasileiro de Direito da Família determina que, nas ações de divórcio e de dissolução da união estável, a regra deve ser o julgamento parcial do mérito, para que seja decretado o fim da união conjugal, seguindo a demanda com a discussão de outros temas. E a súmula 197 do Tribunal Superior de Justiça deixa claro que o divórcio direto pode ser concedido sem que prévia partilha dos bens, entendimento acolhido pela legislação infraconstitucional do artigo 1581 do Código Civil, que deve ser extensivamente interpretado como desnecessária a instrução processual para extinção do vínculo matrimonial por ser direito potestativo das partes. Em se tratando de direito potestativo, incondicionado, como no caso do divórcio litigioso, a legislação estabelece que o contraditório fica dispensado, como se compreende à vista do artigo 9º do Código.
o entendimento de que não se mostra razoável fazer a parte autora esperar o tempo até o contraditório ou realização de audiência de conciliação, se uma das partes já manifestou a sua inequívoca vontade de divorciar-se. Recebida a petição inicial, propondo a ação de divórcio litigioso com pedido de antecipação de tutela provisória e de evidência, deve o juízo analisar o pedido antecipatório de decretação do divórcio sob a ótica de que o tal requerimento não ofende ao princípio do contraditório, vez que manter-se casado é matéria apenas de direito. Quanto às demais questões, a exemplo da guarda de filhos, menores, divisão de bens e pensão, se porventura existirem, poderão ser objeto de debate continuado nos próprios autos. São 7h19.